Irmãos, meditando, em tudo o que o Senhor tem nos falado, através das pregações, especialmente no que Ele falou domingo passado, o Senhor me inspirou, a compartilhar com vocês hoje o seguinte tema: nosso dia a dia com Deus. Nosso dia a dia com Deus. O Alexandre leu o Salmo 84, inclusive nós cantamos esse salmo, Quão amáveis são os teus tabernáculos. E lá diz o seguinte, um dos versículos: que Deus não sonegará, não negará bem algum aos que vivem corretamente. E o apóstolo Paulo escreveu, se eu não me engano, aos Filipenses, ele disse o seguinte: vivei por modo digno do Senhor e do Evangelho. Então, irmãos, existe um modo digno da gente viver. Existe uma maneira correta da gente viver, não aos nossos olhos, mas perante Deus. Então, o Senhor nos disse, por exemplo, lá no domingo passado, que muitos crentes não entendem que não existem duas maneiras de se viver para Deus. Que só existe uma maneira. Não existe uma maneira secular e outra maneira com Deus e a sua igreja. Só existe uma maneira de nós vivermos para Deus. Para Deus, para Deus, irmãos, não há como a gente viver simultaneamente duas maneiras, diferentes. Não tem como. E a nossa vida com Deus, o Senhor já falou isso algumas vezes, em outras ocasiões, que a nossa vida com Deus, ela não se limita apenas às atividades aqui da igreja, das células. A nossa vida com Deus, irmãos, ela abrange a totalidade da nossa vida. Toda a nossa vida. Não apenas algumas partes da nossa vida. Todos nós, sem exceção, nós que cremos em Jesus, todos nós temos uma rotina diária, não é verdade? O tema hoje é nosso dia a dia com Deus. O nosso cotidiano com Deus. Como é que é o nosso cotidiano com Deus? Como é que é o nosso dia a dia com Deus? Então todos nós, irmãos, que cremos em Jesus, nós temos uma rotina na vida. Seja ela agitada ou não. Geralmente a rotina é agitada quando a pessoa não é organizada. Mas quando a pessoa é regrada, é organizada, é mais, como os jovens dizem, é mais suave. E essa rotina, ela começa quando? Quando a gente acorda. É aí que começa a nossa rotina diária. Então hoje não existe mais despertador, Hoje é celular. Então a gente coloca lá o celular para despertar. Para quê? Para a gente não chegar atrasado no trabalho, para a gente não chegar atrasado na escola que a gente vai levar os nossos filhos, naquela entrevista de emprego que de repente eu estou pleiteando lá um emprego, um compromisso que eu agendei, de repente eu coloco lá o celular para despertar. Para quê? Para mim não perder o horário. Em casa também, irmãos, a gente tem lá o nosso convívio familiar, os nossos afazeres domésticos, e nós temos responsabilidades no nosso lar. E, claro, rotinas para a gente cumprir. Fazer comida, limpar a casa, e essas coisas. Então a gente tem uma rotina para tudo isso. No emprego não é diferente. Lá no nosso emprego nós também temos as nossas responsabilidades, nossas rotinas de trabalho. E se a gente não cumprir direitinho, no fim do mês o chefe vai puxar nossa orelha. E de repente a gente vai levar uma bronca. Na escola também, nós que de repente estudamos, temos responsabilidades, rotinas, tarefas, e atividades para executar.
E outras coisas, né, irmãos, que fazem parte da rotina de uma pessoa que crê em Jesus. Quem não crê em Jesus também tem lá sua rotina. Mas o Senhor está falando com a gente que crê em Jesus, né? E além da nossa rotina diária, irmãos, nós temos também uma agenda, né? Uma agenda para os nossos afazeres e compromissos, sejam em curto ou longo prazo, né? E eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, todos os meses, em dias já estabelecidos, né, em dias já agendados, a gente recebe o nosso salário, a gente que trabalha. Não é? Geralmente, para quem trabalha numa empresa, é dia 5 e dia 20, Alessandra? Dia 5 e dia 20. Então já está agendado, a gente já sabe que naquele dia o nosso patrão lá, né, vai pagar o nosso salário. E quem é o nosso patrão? Olha, só alguns sabem. Quem é o nosso patrão? Deus. Então nós já sabemos, né? Nós agendamos os dias para pagar a conta, não é? A gente sabe o dia que tem que pagar água, luz, telefone, a gente agenda lá. A gente agenda a consulta médica, a gente agenda o exame laboratorial que o médico pediu, não é? Que mais? Aquele passeio bate e volta, de repente a gente agenda para o final de semana, né? Eu agendei, eu creio que você também, o dia que a gente ia tomar vacina, né, contra o coronavírus e assim por diante. Então, nós temos uma agenda. Nessa agenda, a gente também agenda, né, atividades em longo prazo. Por exemplo, eu creio que com você foi assim. Quando eu me casei, eu me programei, eu agendei lá para frente, a longo prazo, né? Não muito também. Então em longo prazo, a gente agenda noivado, casamento, aniversário, férias, não é? Então a gente vai, viagens, de repente uma cirurgia que dá para agendar, até a reforma da casa. Então tudo isso aí, irmãos, a gente coloca lá na nossa agenda. Então todos nós temos uma rotina diária e uma agenda, né? Na nossa família natural, porque nós fazemos parte de duas famílias. A família natural e a família espiritual. E Deus não vem buscar a família natural. Ele vem buscar a família espiritual. E são todas as famílias naturais que creem nele. Então Deus vem buscar a sua igreja. Mas na nossa família natural, o que nós fazemos, irmãos? Nós fazemos de tudo para prover o que for necessário para o sustento, conforto, segurança e bem-estar da nossa família. A gente faz isso, né? A gente investe em nós, a gente investe nos nossos filhos, né? Coloca eles, matricula eles lá numa escola boa. Que mais? Num curso técnico, numa escola de idiomas, né? Então a gente investe em nós, investe nos nossos filhos. A gente repreende os nossos filhos quando eles estão desanimados, quando eles quando eles não querem ir para a escola, quando eles não querem fazer a lição de casa. Que mais? Quando eles não observam as normas da escola, porque lá na escola tem normas, não tem? E tem que seguir. E quando os nossos filhos não fazem essas coisas, né, a gente repreende eles. De repente eles não estão afim, não querem, mas tem que ir. Então a gente vai lá e repreende. Ah, hoje eu não quero ir no inglês. Hoje eu não quero ir na aula de informática. Então nós que somos pais, a gente vai lá e repreende. Então nós, irmãos, como bons crentes e bons pais que nós somos, a gente observa tudo isso na nossa família natural, né? E a gente faz a nossa parte.
Não é verdade? E no emprego? No emprego, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, nos é fornecido um manual interno, não é? Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa grande, quando eu entrei me deram um manual interno. Ó, isso aqui é o manual interno, você vai ter que observar isso aí, né? Então, nesse manual, lá consta, né, a visão da empresa, o ramo de atividade dela, como ela está organizada, os objetivos da empresa, né? E de repente a gente passa por um processo de integração na empresa, para que a gente se torne, para que a gente faça parte daquele todo. É assim que funciona, né? Quanto aos objetivos da empresa, lá no manual de repente consta, né, que os objetivos serão alcançados quando houver da nossa parte o quê? Pontualidade nos horários, respeito, profissionalismo, dedicação, né? Trabalho em equipe, porque senão o negócio não funciona, né? Sabe o que as empresas fazem também? Elas concedem aos funcionários cursos para que os funcionários se aperfeiçoem, né? Para que eles se tornem cada vez mais técnicos e profissionais, para que de repente a marca deles, né, seja mais competitiva lá no mercado. Então isso aí acontece nas empresas. E quando necessário, né, a gente se dispõe até a fazer hora extra para que a empresa não tenha lá prejuízo. Então a gente, né, como bons empregados que nós somos, né, crentes no Senhor, né, a gente observa tudo isso, irmãos. E a gente faz a nossa parte lá na empresa. Na prova do Enem, quem prestou Enem aqui? Então, na prova do Enem, o que a gente faz? A gente chega 2 horas antes do início. Porque se chegar atrasado, não entra, né? E o que dizer daquela viagem, né, irmãos? Que a gente... aquela viagem tão sonhada para a Europa, para a nossa família. Olha que benção, né? Conhecer Itália, Portugal, Espanha, Argentina. Argentina não, Argentina fica aqui. Só uma pegadinha. Né? Então, aquela viagem, né, irmãos, a gente se prepara, a gente agenda lá atrás, paga com sacrifício, no cartão de crédito, 12 vezes. Né? Aí chega o dia da viagem. Oh, glória a Deus, chegou o dia. Que bênção, né? Aí a gente coloca lá nas nossas redes sociais. Partiu Europa. Na verdade, partiu Europa. Aí aparece a foto lá. É assim que funciona. Aí a companhia aérea lá, ela dá uma dica para nós. Olha, você tem que chegar 3 horas antes. Porque é voo internacional. Só que a gente chega 4. Para garantir, lógico. Não é verdade? Para garantir. Né? Então, irmãos, eu pelo Espírito, né, eu falei tudo isso para os irmãos, dei alguns exemplos, né, da nossa agenda, da nossa rotina, das coisas que de repente a gente faz na nossa vida, né? Mas tem uma pergunta, irmãos, que não quer calar, que é a seguinte: o nosso Senhor, o nosso Jesus, ele tem a primazia em tudo nas nossas vidas, na nossa agenda e também na nossa rotina diária. Em tudo, irmãos, ele tem a primazia, ou seja, ele é o primeiro, ele é a prioridade em tudo nas nossas vidas. Porque afinal de contas, irmãos, a gente é a igreja. Nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra.
E nós vivemos unicamente pela fé em Cristo. A gente não acredita em mais nada. A gente só acredita em Jesus. Hoje muitas pessoas aí no mundo acreditam em muitas coisas. Depositam a sua fé em muitas coisas. Mas nós depositamos a nossa fé unicamente em Jesus. Porque Ele nos amou. E assim mesmo Ele se entregou por nós. Então nós vivemos dele, por Ele e para Ele. Aleluias. Mas não pode ser somente, né, irmãos? Assim, não pode ser uma teoria na nossa vida. Tem que ser uma vida prática. Realmente, a gente tem que viver unicamente pela fé no Filho de Deus. Então, todas essas coisas aqui que eu falei para os irmãos, pelo Espírito, embora a gente seja comprometidos e fiéis, né? A nossa agenda, a nossa rotina diária, obediente a todas as regras que de repente essa rotina e essa agenda nos impõe, né? Se Cristo, irmãos, não tiver a primazia em todas elas, não adianta nada. Não tem valor nenhum, irmãos. Talvez tenha valor para a gente, mas não para Deus. Por quê? Porque Ele não participou de nada. Isso é, se Ele não participou. Por isso que o Senhor perguntou um pouquinho antes. Ele é realmente o primeiro na nossa vida? Ele participa realmente da nossa rotina diária, da nossa agenda, das nossas atividades, né? O Alexandre falou, né? E a gente sempre fala aqui de fazer a obra. Mas, irmãos, a obra de Deus, ela tem que começar primeiro em nós. E sabe que obra é essa? É a obra do Espírito Santo. Então nós somos pessoas privilegiadas. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas somos privilegiados. Porque podemos ouvir a palavra de Deus. Podemos ouvir o Espírito de Deus. E essa obra que o Senhor quer fazer em cada um de nós é o propósito eterno de Deus, quer formar em cada um de nós o caráter de Cristo, para que a gente pareça realmente com o Filho dele, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo habita em cada um de nós que somos crentes, sabe? E de repente ele encontra dificuldades para formar em nós o caráter de Cristo, porque de repente eu preciso renunciar muitas coisas. Ora, e se eu não renuncio, a obra vai ser adiada, vai adiando. Uma coisa é certa, irmãos, Deus não desiste da gente. Ele não desiste. Ele vai... Geralmente quem desiste dele é a gente. É o homem. Mas ele não desiste. E prova maior é a cruz. O sacrifício que Jesus consumou lá na cruz. Então, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade para trabalhar na nossa vida. E de nos convencer, definitivamente, que só há uma maneira de viver digna do Senhor e do Evangelho. E que a gente aprenda a viver dessa maneira. Se nós formos ler e meditar em tudo que o Senhor já falou, nós vamos descobrir, irmãos, que é para isso que o Senhor está falando conosco. Para nos aperfeiçoar, para que a gente cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Que a gente não permaneça como crianças espirituais, mas que a gente cresça, né, e alcance uma maturidade espiritual. É para isso que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, irmãos. Então nós precisamos ter, irmãos, a mesma disposição
para todas as coisas que envolvem essa nossa única maneira de viver. Que a gente tenha a mesma disposição para fazer todas as coisas na vida. Todas. Levando em conta que só existe uma maneira de se viver. Então que a gente tenha a mesma disposição, que a gente sempre esteja disposto a fazer o melhor em tudo na nossa vida. Aí eu vou fazer, essas perguntas é uma benção. Na verdade não é nem pergunta. Olha só, nós somos pontuais no nosso emprego, na escola, na consulta médica, etc. Então que sejamos pontuais também, irmãos, na igreja. Porque eu não posso ser pontual lá e aqui não. Só existe uma maneira de se viver para Deus. Por que eu sou pontual lá e aqui não? Então que a gente seja pontual na igreja, no culto, na célula, nos cursos, nos ministérios que a gente serve na casa do Senhor. Que hora começa o culto? Chega 2 horas antes. Você não faz isso no aeroporto? Quando você vai fazer o exame na consulta, não pede para você chegar 1 hora antes, meia hora, você não chega? Então. E por que na casa do Senhor a gente chega atrasado? Porque lá fora eu tenho uma vida, aqui eu tenho outra? Não. É uma vida só, irmãos. É uma postura só. Olha, nós cumprimos todas as nossas responsabilidades lá na nossa família natural. No nosso emprego, na escola. Então que a gente cumpra também, irmãos. Todas as nossas responsabilidades na igreja, no nosso chamado, no nosso ministério. Porque a gente vive só de um jeito. A gente é fiel, a gente é fiel a Deus onde a gente estiver. A gente agenda o pagamento de todas as nossas contas, não agenda? Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar, né? Às vezes acontece. Mas está agendado lá. Então, irmãos, que a gente seja fiel também nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Né? Porque, irmãos, Deus não merece o que sobra. Não merece. Ele merece a primeira parte. Por quê? Porque ele tem a primazia na nossa vida. Quem é o primeiro na nossa vida? Deus. Então, primeiramente, eu vou dar para ele o que é dele. Né? Então, que a gente seja fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. O que mais? A gente agenda atividades e compromissos em longo prazo. Então, que a gente faça isso também na igreja. Porque os ministérios, a igreja, de repente, soltam um calendário com algumas atividades e a gente não marca. Irmãos, a gente tem que marcar. Porque é importante. Né? A gente tem que se envolver. Né? A gente faz tudo pela nossa família natural. Tudo. Que a gente faça também pela família de Deus, da qual a gente faz parte. Nós investimos no nosso futuro, né? No nosso futuro profissional e também no futuro dos nossos filhos. Né? A gente tem que investir também, irmãos, no ministério dos nossos filhos. O que adianta o meu filho saber, um exemplo, né, informática e inglês e estar fora da igreja? Então eu tenho que investir também no chamado ministerial do meu filho.
dos nossos filhos. A gente não repreende os nossos filhos quando eles não querem ir para a escola, porque às vezes eles não estão afim, mas tem que ir. Tem pai e mãe que até bate, dá uma coça, né? E a criança vai. Então, irmãos, a gente também tem que repreender os nossos filhos. Quando eles não querem vir para a igreja, quando eles não querem ir para as células, quando eles não querem fazer os cursos da igreja, quando eles não querem se envolver com a juventude, com o ministério infantil. Por quê, irmãos? Porque a gente só vive de um jeito. Eu não vou tratar meu filho lá fora de um jeito e aqui de outro. A coisa mais importante, irmãos, na vida de uma criança é a igreja. Tem que ser a igreja, tem que ser o ministério, irmãos. Então que a gente repreenda também os nossos filhos quando eles estiverem desanimados e sem vontade de virem para a igreja, sem vontade de vir nos cultos, na célula, nos cursos. Lá no emprego, né, a gente trabalha em equipe, conhece lá os objetivos da empresa, como eu falei, né? A gente faz hora extra, quando precisa, faz os cursos lá que eles pedem. Irmãos, a gente tem que fazer a mesma coisa na igreja. A gente tem que conhecer, irmãos, a visão da igreja. A gente tem que fazer tudo que estiver ao nosso alcance, tudo que for necessário, irmãos, para cumprir o chamado, para que o ministério cresça, né? Mesmo que a gente fique, o Senhor falou isso, acho que domingo retrasado, mesmo que a gente fique sobrecarregado, irmãos, e fatigado, a gente tem que fazer a obra do Senhor. A gente tem que fazer os cursos, irmãos, que a igreja oferece, porque faz parte da visão da igreja e da nossa jornada, da nossa caminhada ministerial. Então todos na igreja têm que se envolver. Não tem jeito, irmãos. Por quê? Porque não existe duas maneiras de viver. Uma aqui na igreja e outra lá fora. É uma maneira só, irmãos. A gente vive para Deus. No Enem, né, no aeroporto, de repente na rodoviária eu não tenho muito dinheiro para pegar avião, eu vou de ônibus. E de repente lá eu chego, né, no horário, tudo certinho. Então que a gente também seja fiel ao Senhor nos horários. Sabe? Por exemplo, você coloca lá o despertador, né, para trabalhar. Você acorda no horário. Por que, né, para vir para a igreja, irmãos, a gente não, de repente, não age assim? Deveríamos, irmão. Porque Deus, Ele olha essas coisas. Às vezes para nós, isso aí tem nada a ver. Irmãos, para Deus tem tudo a ver. Para Deus, irmãos, tem tudo a ver. Então o Senhor, Ele está conosco todos os dias. 24 horas por dia. Ele está com a gente. Até a consumação do século, como diz lá no final de Mateus. Então Ele está com a gente, irmãos, lá em casa, no emprego, na escola, nos passeios, nos lazeres da nossa vida, nas férias, nas viagens, nos concursos que a gente faz, de repente Ele está lá com a gente. Ele está na igreja local. Irmãos, até no leito de enfermidade, Ele está com a gente. Porque Ele prometeu, e a gente tem que crer. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, não há como viver, né, sem Ele. Não tem como, irmãos, viver sem Jesus. Porque Ele habita em nós. Ele mora em nós.
Não há como, irmãos, por exemplo, desconsiderarmos a presença de Deus, do Senhor, no nosso emprego. Não existe essa possibilidade. Entenda isso, irmãos. Não há como a gente desconsiderar a presença do Senhor lá no nosso emprego, na nossa escola, nos nossos passeios, nos nossos lazeres, nas nossas férias, nas nossas viagens, nos concursos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na nossa agenda, na nossa rotina. Não há como, irmãos, desconsiderar a presença de Deus na nossa vida. Não há como. Sabe por quê, irmãos? Porque em todos esses lugares que eu citei, em todos esses lugares, está lá o nosso corpo. Não é verdade? Com todos os seus membros. O Alexandre citou aqui o esqueleto, né? Então, em todos os lugares, onde quer que a gente colocar a planta dos nossos pés, irmãos, o nosso corpo estará ali. Com os seus membros, né? Ou seja, toda a nossa vida estará ali. Ou não? O seu corpo está aqui hoje. Esse corpo bonito que Deus te deu. Tem uns que é feio. Mas Deus não olha para isso. Mas Deus te deu esse corpo bonito aí. Então, toda a sua vida está aqui. Então, o seu corpo está aí, sua vida. Né? E o próprio Deus habita no seu corpo. Então, você está aí com Deus. Onde você colocar a planta dos seus pés, você estará lá com Deus. Portanto, irmãos, onde o meu corpo estiver, aí estará a minha vida. Não tem jeito. Né? Engraçado, eu não li o texto ainda, né? Agora é que eu vi aqui. Não, mas nós vamos ler. Então, onde o nosso corpo estiver, irmãos, ali está a nossa vida. E onde estiver a nossa vida, aí eu devo me apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o meu culto racional, o meu culto espiritual. Os irmãos entenderam? Então, onde eu estiver, eu devo sempre me apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, o nosso culto espiritual. Por isso, irmãos, que quem vive dele, por ele e para ele, não vem no culto. Se você veio para o culto hoje, você está no engano. Porque o crente, ele não vem para o culto. A vida dele é um culto permanente diante de Deus. Onde o corpo dele está, ali ele está em culto. Porque o Senhor habita em nós. Né? Então, que a gente saia daqui hoje, irmãos, com essa certeza. Né? Que nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Então, esse culto não é aos domingos, às 6 horas. Esse culto é diário, é 24 horas por dia, na presença do Senhor. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Então não importa onde a gente esteja, no trabalho, na escola, no lazer, no ônibus, no metrô, não importa. Ali eu tenho que estar em culto diante do Senhor. Vamos ler agora. Romanos 12, 1 e 2.
Romanos 12, vamos ler o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra rogo-vos, irmãos, é um apelo muito forte. Ele está dizendo mais ou menos assim: pelo amor de Deus, romanos, pelo amor de Deus, igreja de Roma, pelo amor de Deus, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, onde estiver o nosso corpo, aí eu tenho que estar em culto diante do Senhor, ou seja, 24 horas por dia. Não tem jeito. Irmãos, quando nós consideramos o Senhor apenas naquilo que nos convém, nós o entristecemos. Mas, pastor, Deus fica triste? Lá em Efésios 4:30 está escrito assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Então nós podemos sim entristecer ao Senhor, né? Então quando a gente não considera o Senhor, né, em tudo, somente nas coisas que nos convém, porque hoje, irmãos, infelizmente tem muitas pessoas vivendo o evangelho das conveniências, sabe? Então as pessoas, elas servem a Deus até onde lhes convém. Quando não convém, elas desistem. Aí elas param. Então, quando a coisa está beneficiando ela, né, sendo propício para ela, está satisfazendo seus interesses, tá tudo bem. Aí quando Deus começa a apertar, né, e colocar no trilho, aí a pessoa já... Então esse evangelho não é de Deus. A Bíblia diz que o evangelho de Jesus é o evangelho da graça e da verdade. Nunca graça sem verdade e nunca verdade sem graça. É graça e verdade, né? Então, quando a gente considera o Senhor apenas naquilo que nos convém, na verdade, nós estamos vivendo de duas maneiras. Nós estamos vivendo dois tipos de vida. Uma dentro da igreja até onde nos convém. Quando nos convém, a gente passa a viver outro tipo de vida, né? E quando a gente vive assim, irmãos, na verdade, a gente está indefinido. A gente está vivendo de maneira incerta. Quando Deus não é a prioridade na nossa vida, a gente ainda está indeciso, irmãos. A gente ainda está indefinido. Então a gente tem que definir, uma vez por todas, irmãos, quem é o primeiro na nossa vida. O Alexandre leu Mateus 6, Sermão do Monte: não andeis ansiosos pela vossa vida, né? É uma ordem que o Senhor deu aos seus discípulos, porque ansiedade é pecado. O Senhor falou recentemente aqui, né? Então toda vez que a gente fica ansioso, a gente está pecando, está deixando de confiar no Senhor. Está deixando de confiar no Senhor. Porque o texto que ele leu diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E no final do texto diz o quê? Todas as coisas serão acrescentadas. Então quem anda ansioso, irmãos, não está confiando no Senhor. Então o Senhor, ele se entristece, irmãos, quando a gente coloca os nossos interesses acima
dos dele. Sempre, irmãos, na nossa vida, os interesses de Deus têm que estar acima dos nossos interesses. Porque se não for assim, irmãos, a gente nunca vai renunciar a nada e a gente nunca vai abrir mão de nada. Agora, quando os meus interesses estão acima dos interesses de Deus, então o que geralmente eu faço? Eu vou deixando as coisas de Deus de lado. Eu vou cuidando dos meus interesses. Mas quando é ao contrário, eu vou deixando as minhas coisas de lado. E vou me preocupando com os interesses de Deus. Sabe o que acontece? O que o Alexandre falou aqui pelo Espírito. Deus cuida da gente. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. Quando nós cuidamos das nossas, somos nós que cuidamos. Ele não cuida, não. Ele só cuida das nossas coisas quando nós cuidamos das dele. Aleluias. Então, amados, quando nós somos fiéis e dedicados e pontuais em tantas coisas e não para com ele, para com a sua obra, ele também se entristece. Ele fica triste. Então não há igreja, irmão, irmã, como a gente viver dele, por ele e para ele, de duas maneiras. Quando me convém, não há como. Todos nós vivemos unicamente pela fé em Jesus. Como é que o apóstolo Paulo escreveu lá? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso, irmãos, era verdade na vida de Paulo. Tem que ser na nossa, irmãos. Não adianta simplesmente eu falar o versículo. Posso até falar, mas o que o Senhor quer é que seja uma realidade na nossa vida, que realmente Ele viva, né? Que a gente não viva mais, e sim Ele viva em nós, né? Então todos nós vivemos pela fé em Cristo, Filho de Deus. Então precisamos também entender que tudo o que fazemos na vida, nas 24 horas de cada dia que nós vivemos, seja lá o que for, irmãos, que a gente faça, é para Ele que a gente faz. É para Ele. É Ele que nós estamos servindo. Não importa o que a gente faça. Então nós não podemos sair daqui hoje, irmãos, decididos a mudar os nossos hábitos para vivermos por modo digno do Senhor e do Evangelho. Nós não podemos sair daqui hoje decididos a mudar os nossos hábitos para vivermos por modo digno do Senhor e do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque não se trata de mudanças de hábitos, mas da renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Por exemplo, talvez, é difícil isso, né? Mas de repente lá tem um crente que fuma ainda. Então de repente ele perde o hábito de fumar, daqui a pouco ele volta. Então não se trata de mudança de hábito, irmãos. É renovação na mente, no espírito, pela palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus, somente Deus, através da sua palavra, pode fazer com que a gente renuncie à mentalidade e o estilo de vida do mundo. Por que muitas vezes eu sou de um jeito na igreja e outro jeito lá fora? Porque eu sou pontual lá fora no emprego e na igreja eu não sou. Porque de repente eu tenho medo de perder o emprego, então, mas não tenho medo de perder a bênção.
Então o que é isso, irmãos? Mentalidade ainda do mundo, estilo de vida do mundo. E a vida só é transformada, irmãos, quando a mente é renovada. Quando todos esses conceitos que nós temos, de repente, que adquirimos no mundo, é substituído pelos conceitos de Deus, pelos padrões do reino de Deus. Então a gente vai passar a viver o estilo de vida do reino de Deus. Nós vamos passar a viver os padrões do reino de Deus. Os irmãos compreendem isso? Glória a Deus. Aleluias. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Essa frase quer dizer o seguinte, não se amolde ao mundo. Não se pareça com o mundo. Não deixe o mundo te moldar. Não deixe o mundo falar para você qual o estilo de vida que você tem que ter, qual as roupas que você tem que andar, quais as coisas que você tem que ter. Não é o mundo, irmãos, que vai ditar para nós a moda, e sim o Espírito de Deus. Aleluias. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente, irmãos, quando ela é renovada, a nossa vida é transformada. Enquanto nós estivermos com aquela mentalidade do mundo, nós vamos viver o estilo de vida do mundo. Mas, irmãos, o que o Senhor tem feito aqui, falado tanto conosco, né, é para que realmente a nossa mente seja renovada. Para que a nossa vida seja transformada. Para que o mundo veja em nós o próprio Cristo. E que a gente viva de uma maneira que agrade a Deus. Irmãos, por que será que há crentes que não recebem uma direção clara de Deus? Tem muitos crentes, irmãos, que não recebem uma direção clara do Senhor. Né? Porque ainda há crentes, né, que de repente acreditam que Deus lhes deu uma direção, quando na verdade não foi Deus, e sim a sua alma, a sua cobiça. Por que será que há crentes ainda assim? Justamente, irmãos, porque não permitem que a palavra de Deus renove suas mentes. Irmãos, quando a nossa mente é renovada, a gente começa a ouvir assim, mais, né, o Espírito de Deus. A nossa alma até fala, mas a gente manda ela calar a boca. Então, quando eu permito que a palavra de Deus opere esse milagre na minha vida, né, renove a minha mente, né, então, claro, a minha vida vai ser transformada. E eu vou ouvir mais, eu estarei mais sensível à voz de Deus. E eu vou fazer a vontade de Deus e não a vontade da minha alma. Né? Vou fazer o que Deus determinou para que eu faça. Né? Então, quem não permite, irmãos, que isso aconteça na sua vida, né, a consequência, as pessoas vão continuar com a mentalidade do mundo. E vão continuar vivendo o estilo de vida lá do mundo, guiados pela alma, pelas suas cobiças e por aí vai. Mas o Senhor, irmãos, Ele tem nos falado tanto, né, para que a gente creia realmente em tudo que Ele fala. Em tudo, irmãos. A nossa alma, ela é terrível. Ela por vezes nos engana. Mas que possamos ficar atentos ao que o Espírito de Deus está falando. E que a gente faça, irmãos, a nossa parte. Né? Que a gente seja fiel em tudo que a gente faz na vida. Que a gente
Entenda que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós não somos donos nem da gente. Nós cantamos aqui, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então a gente canta, né? Oh, glória, aleluia. Que bênção. Mas tem que ser realidade na nossa vida, irmãos. Tem que ser realidade na nossa vida. E o Senhor, irmãos, por vezes, Ele fala as mesmas coisas porque Ele nos ama. Porque Ele quer ver realmente a transformação da nossa vida, a renovação da nossa mente. E claro, quando Ele fala algumas coisas várias vezes, insistentemente, eu entendo que é porque a gente não está fazendo. É igual o filho, né? Você manda o filho fazer um negócio, ele não vai, então você vai falando até ele fazer. Até chega uma hora, você dá uma surra nele e ele faz. E tem um texto lá no livro de Salmos que diz isso, mais ou menos. Deus fala. Deus fala. Deus fala. E fala. E fala. E fala e vai falando. E o crente não faz nada. Vai chegar uma hora, irmãos, que Deus vai quebrantar de uma vez. Irmãos, que não aconteça isso com a gente. Então, a melhor coisa, irmãos, é obedecer. Os meus netinhos frequentemente vão em casa, né? E claro, a gente fala com eles, eles não obedecem. E eles ficam bravos, né? Vocês sabem como é que é, né? Aí eu chego para eles e falo, olha, sabe qual é o segredo para ninguém ficar bravo com vocês? Obedece. Se você obedecer, ninguém vai reclamar. Não vai mesmo, mas não adianta, eles são criança, né? Mas é o segredo, irmãos, você tem que obedecer. Deus está falando, você não faz nada? Nós temos que obedecer o que o Senhor está falando. Então, a mensagem de hoje foi essa, nosso dia a dia com Deus. Ele está conosco 24 horas por dia. Não sei se foi nos jovens que eu vi isso, a Renata vai me lembrar. Acho que é uma questão de caráter, uma frase que diz que a gente é o que nós somos quando estamos sozinhos. Né? Porque quando nós estamos sozinhos, aí é nós, né, mano? Então, quando a gente está sozinho, a gente faz, né? Peca, rapeca, sapeca. Aí, quando a gente está com a galera, né? Aí a gente vira crente. Então, irmãos, a gente tem que ser crente 24 horas por dia. Onde quer que a gente coloque a planta do... Onde o nosso corpo estiver, ali a gente tem que ser um crente, segundo o coração de Deus. Amém? Então, é essa, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, para compartilhar com os irmãos. Os irmãos recebem essa palavra? Amém. Amém, glória a Deus. Então, quando você estiver lá no trabalho, Jesus está lá, hein? Quando você estiver lá na escola, no busão, Jesus está lá. Está conosco 24 horas por dia. Nos guiando, nos dirigindo. De repente, falando conosco, né? Confundi. De repente a gente não está nem ouvindo, né? Mas ele não desiste da gente. Vamos ficar em pé, irmãos? Pedir para o pessoal do louvor estar aqui. Nós
já oramos uns pelos outros, né? Eu recebi a bênção da minha irmã. Eu sei que ela recebeu a bênção também. E eu sei que você também abençoou teu irmão, recebeu a bênção, né? Mas vamos orar e pedir para o Senhor nos ajudar, né? Nessa jornada. Irmãos, eu sempre falo isso aqui, vou repetir. Deus não pede muito da gente, irmãos. Ele pede tudo. Ou é tudo, ou não é nada. Porque Ele nos deu tudo. Né? Feche os teus olhos, vamos orar. Papaizinho amado, papaizinho querido, o nosso coração é grato diante da Tua presença, pelo bem maior que nós temos na nossa vida, que é o Teu Filho Jesus, que o Senhor nos deu, que o Senhor enviou por amor de nós a este mundo, para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E Jesus, o nosso coração é grato diante da Tua presença, por tudo que o Senhor sofreu aqui neste mundo, por tudo que o Senhor padeceu por amor de nós, para nos salvar. O Senhor assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. O Senhor escreveu o nosso nome na glória e nos enviou o Teu Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós somos gratos a Ti, Senhor. Mas reconhecemos, Senhor, que somos pecadores, e por isso queremos Te pedir perdão, por todas as coisas que nós fazemos, Pai, que de repente entristece o Teu coração. Hoje o Senhor nos disse, através da Tua palavra, não entristeçais o Espírito de Deus. Então que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós Te entristecemos, Senhor. Com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir, Senhor. Com a mentalidade ainda que não Te agrada, Senhor. De repente vivendo um estilo de vida que o Senhor não aprova. Então que o Senhor nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para trabalhar nas nossas vidas, para formar em nós o caráter do Filho de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos nos parecer cada vez mais contigo. Que o Senhor faça essa obra nas nossas vidas, Pai. Que a cada dia possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. E que o Senhor abençoe, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã. Ajude-os na jornada, na caminhada. E que tudo que o Senhor tem falado conosco aqui neste lugar, Senhor, que nada disso venha se perder, Senhor. Mas que possa cair na boa terra do nosso coração e dar muitos frutos para o Teu louvor e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tratou conosco nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos aplaudir Jesus?